Em meio às ilhas gregas, cercado pela beleza de Calipso, Odisseu teve a chance de ficar, mas escolheu partir. Eudaimonia não é um paraíso fixo, mas um movimento, uma busca. Não se trata apenas do que temos ao nosso redor, mas do que encontramos dentro de nós, mesmo quando tentados pela perfeição. Você já se perguntou qual é o seu caminho? Qual é a sua eudaimonia? Imagine você vivendo em uma ilha paradisíaca, cercado pela mais bela natureza, com uma vista deslumbrante, usufruindo da companhia de uma deusa grega que lhe proporciona, ele oferece banquetes todos os dias, além de oferecer a possibilidade de viver eternamente no corpo de um jovem. Eu acredito que quando contemplamos essas possibilidades, eu acho que a gente não vai encontrar muitas coisas que sejam mais sedutoras ou que sejam aparentemente mais atraentes do que isso. Mas na história escrita por Homero, a Odisseia, o personagem principal, Odisseu, ele se deparou com essa situação, onde tinha a deusa Calipso, apaixonada por ele, e essa deusa, apaixonada por ele, tentou lhe seduzir de todas as formas para que ele passasse a eternidade ao lado dela, lhe oferecendo banquetes, lhe oferecendo até a eternidade no corpo de um jovem. Mas Odisseu, por mais estranho que possa parecer, rejeitou essa possibilidade, ou rejeitou essa alternativa ou essa proposta, e resolveu voltar para onde deveria estar. Porque para Odisseu a felicidade estava em poder exercer aquilo para qual ele foi criado. E Odisseu, como rei de Ítaca, deveria estar governando Ítaca ao lado da sua belíssima esposa Penélope. Por que eu te apresentei essa realidade alternativa vivida por Odisseu? Porque a ideia aqui hoje é refletirmos um pouco sobre o conceito de eudaimonia. Eudaimonia é um conceito que foi criado e defendido e apresentado no período, principalmente, né, no período da Grécia Clássica, onde filósofos trabalharam os conceitos que estão relacionados à eudaimonia. E para isso nós vamos trazer a produção de Aristóteles. Então, logo depois da vinheta de introdução, a gente vai continuar falando um pouco sobre o que é a eudaimonia e como ela pode nos ajudar a viver de forma mais sensata ou de forma mais organizada. Bom, eu preciso, já nessa fase inicial do vídeo, dizer que eudaimonia não tem uma tradução clara, uma tradução definida. Alguns entendem eudaimonia como sendo felicidade, alegria, contentamento ou realização. Mas a gente vai trabalhar os conceitos produzidos por Aristóteles e, para ele, eudaimonia tem a ver com o desenvolvimento pleno de suas virtudes, encontrando o seu lugar dentro da criação. Porque dentro do entendimento que se tinha na Grécia do período clássico, o universo ele era ordenado e organizado. Cada um tinha o seu papel na natureza. O sapo devia sapiar, o leão devia caçar a gazela deveria ser caçada pelo leão e todo mundo tinha que fazer o seu papel para que tudo ocorresse como deve ocorrer. A questão é que o ser humano, por ser dotado de razão ou alma, ele tem a liberdade de poder orientar as suas ações a partir do exercício dessa razão. Então cabe ao ser humano investigar a si próprio e entender a realidade que o cerca, alcançando o entendimento de onde ele deve estar para que ele consiga desenvolver o seu máximo potencial, que Aristóteles chamava de virtude. O pensamento grego tem uma maneira muito própria de entender a ética. A primeira ideia fundamental do pensamento grego é que o universo é ordenado, o universo é cósmico, o universo, portanto, é um grande espaço organizado. Cada coisa dentro do universo tem um lugar próprio. Cada coisa dentro do universo tem um lugar certo. Portanto, as coisas no universo não estão no universo de bobeira, por acaso. Pelo contrário, as coisas no universo têm um lugar certo para estar. E mais do que isso, mais do que um simples lugar para estar, as coisas no universo têm uma finalidade a cumprir. Sabe por quê? Porque se cada coisa no universo cumprir a sua finalidade, o todo também poderá cumprir a sua finalidade. A ideia grega do universo cósmico é a ideia de sistema, tal como você entende o sistema hoje. Um todo constituído por unidades funcionalmente interdependentes. Vamos voltar agora para a Odisseia de Homero.
Eu falei no início do vídeo que Odisseu ou Ulisses, cabe aqui salientar que Ulisses é o nome em latim e Odisseu é o nome em grego, daí o nome da obra, Odisseia, né? Então, cabe salientar que Odisseu foi para a Guerra de Troia, foi um dos reis que fez parte dessa guerra que envolveu todo o mundo grego da época. E retornando da guerra, ele teve alguns problemas no retorno, porque ele arrumou um problema com Poseidon, né? E Poseidon é o deus dos mares, e então Poseidon dificultou a sua volta para casa. E nessas dificuldades criadas por Poseidon, ele chegou na ilha onde estava Calipso, que fez todas aquelas propostas, que se apaixonou por ele e tudo mais. Ele rejeitou tudo aquilo que foi oferecido a ele por Calipso. Mas eu quero destacar o que aconteceu um pouco antes também. Odisseu também, durante essa volta, ele enfrentou uma outra dificuldade onde Circe, uma feiticeira, acho que se não me engano a filha do deus Sol, também uma semideusa, ela enfeitiçou todos os companheiros, todos os tripulantes do navio de Odisseu e os transformou em porcos. E interessante notar que para o autor existe a possibilidade de que esses tripulantes que tenham sido transformados em porcos, eles ficaram mais confortáveis com essa nova realidade, porque um porco ele não tem que tomar decisões. Um porco ele simplesmente tem que responder aos seus instintos animais, ao seu instinto animalesco, né? Ele não tem a liberdade de poder orientar a sua vida, mas como ele também não tem a liberdade de orientar a sua vida, ele não tem o peso que vem junto com essa liberdade. E o que acontece é que quando Odisseu, juntamente com um companheiro, consegue fazer com que eles voltassem à forma humana, eles se sentem um pouco pesados ou desconfortáveis por ter perdido aquela tranquilidade de estar em uma situação em que o exercício da liberdade não é uma possibilidade e por isso eles podiam viver conformados dentro de uma zona de conforto. Aqui nós trabalhamos a ideia da eudaimonia também a partir de uma outra perspectiva. Às vezes a gente se conforma por estar em um lugar em que nos sentimos confortáveis e por isso nos acovardamos, pois não buscamos exercer ou desenvolver aquilo que Aristóteles chama de virtudes. Para Aristóteles, eu preciso deixar claro aqui, a eudaimonia está plenamente ligada à possibilidade de desenvolver plenamente a sua virtude. Para Aristóteles, a felicidade, referência para uma iniciativa de valor positivo, nada mais é do que o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Eu vou repetir para você degustar. A felicidade é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Então, o que aprendemos quando lemos a Odisseia e quando vemos a linha de ação tomada por Odisseu ao rejeitar as propostas que foram feitas pela deusa Calipso em função ou em benefício de viver aquilo que ele nasceu para fazer? O que entendemos é que precisamos fazer uma investigação pessoal, analisando quem somos, quais são as nossas virtudes, quais são as possibilidades para o pleno desenvolvimento dessas virtudes que possuímos e buscar viver de acordo com isso que temos como qualidade ou como potencial máximo para o desenvolvimento da virtude. Desculpe repetir isso constantemente, mas você precisa entender a importância disso para a filosofia aristotélica no que diz respeito à eudaimonia. E para que isso fique mais claro na nossa cabeça, eu vou trazer um exemplo do nosso cotidiano ou da nossa realidade. Vou falar do nosso queridíssimo menino Ney, do Neymar. É evidente que para Neymar, ou em Neymar, a virtude que possui é a virtude para jogar futebol. Ele é um jogador de futebol habilidosíssimo, por mais que algumas pessoas não gostem dele, eu acredito que dentro de campo poucos conseguem fazer aquilo que ele faz. Então, Neymar foi criado por alguém que conseguiu observar nele essa capacidade latente e trabalhou para que ele pudesse desenvolver ao máximo essa capacidade. Em contrapartida, se ele fosse criado ou viesse em uma família onde o pai não o favorecesse para o pleno desenvolvimento dessa virtude, é possível que Neymar fosse alguém frustrado trabalhando atrás de um computador em uma mesa. Então, o que eu quero propor a você é o seguinte: olhe para dentro de si, entenda quem você é, busque entender e identificar quais são as suas virtudes e viva de maneira tal a potencializar ao máximo a sua capacidade de desenvolver uma determinada atividade, porque aí você estará vivendo da forma mais feliz possível a partir do conceito de eudaimonia de Aristóteles. Se você gostou dessa pequena reflexão, se inscreve, curte, compartilha, porque toda sexta-feira eu estou postando um vídeo aqui para que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade crítica, intelectual e para que nós consigamos ser pessoas mais sábias e orientar a nossa vida da melhor forma possível. Vem comigo e te espero sexta-feira que vem.